Até agora a gente viu que existe então uma operação que se chama derivação, tá? Então, uma operação que eu aplico um operador ddx e eu vou obter a derivada da minha função, df dx. Tá? Então, agora o que a gente quer é responder a pergunta, sabendo a derivada, quem é a função que eu obtenho aqui. Tá? Ou seja, eu quero responder a esta pergunta aqui, dy dx, quem que vai ser meu f de x aqui. Tá? Então, isso aqui a gente chama de uma equação diferencial aqui, que a gente vai tentar resolver através de uma operação chamada integração. Tá? Integração. Tá? Então, essa é que seria então considerada como sendo uma antiderivação, uma operação inversa a operação inversa à derivação. Tá? Então, isso aqui é equivalente, se eu puder passar isso aqui multiplicando, a t, que meu dy, né, que é uma diferencial, um objeto muito pequeno, é um f de x vezes um dx aqui. Tá? Então, a gente vai ter isso aqui. Então, qual que seria, o que eu posso dizer? Vamos falar, por exemplo, que a gente tem a função f de x é igual a x ao quadrado. Tá? X ao quadrado. Bom, a gente vai ver mais tarde que a gente sabe que x ao cubo sobre 3, que se eu derivar esse objeto, x ao cubo sobre 3, a gente vai ter meu x ao quadrado. Tá? Então, a gente já viu que isso aqui, se a gente derivar, a gente vai ter 3, né? X, daqui desse 3 eu tiro 1, então fica x ao quadrado. Aqui tem um 3 dividindo daqui mesmo, né? Então, portanto, isso aqui vai me dar x ao quadrado. Mas não mais do que isso, né? X ao quadrado com qualquer constante, qualquer número que seja constante, tá? 1, 2, 3.000, por exemplo, se eu derivar, também vai me dar x ao quadrado. É só ver que se eu derivar uma constante, a derivada de uma constante é 0. Tá? Isso aqui bate com o que a gente já sabe, né? Com o conceito de derivada. Porque a função x ao quadrado, se eu pegar essa é a função x ao quadrado. Tá? Se eu pego a função x ao quadrado mais uma determinada constante, x ao quadrado mais uma constante aqui, tá? Então eu estou dando um shift na minha função. A forma da função vai ser a mesma. Tá? A derivada vai me dar o quê? A derivada num determinado ponto vai me dar, então num ponto x0 aqui, a derivada vai me dar a inclinação da reta tangente a esse ponto. Tá? Bom, essa inclinação ela não vai mudar se eu der um shift aqui, tá? De forma que essas retas são paralelas. Tá? As inclinações são as mesmas. Tá? Então, nessa função aqui, sempre que eu adiciono uma constante aqui no que a gente vai chamar de primitiva, eu vou obter a mesma função. Então, a gente vai ter infinitas primitivas para uma mesma função. Tá? Então, a gente já viu que se a gente tem uma função e a gente vai determinar qual a função que eu derivo vai obter esse cara aqui. Então, essa função ela não é única, sempre vai ter uma constante somada a ela vai ser também uma primitiva da minha função f. Tá? Então, esse objeto f de x dx, a qual eu estou integrando, vai ser o que a gente chama de dy, que vem daqui, né? Vai ser o meu dy aqui. Que vai ser esse cara aqui, vai me dar uma função y, tá? Que eu sei que se eu derivar, que meu f de y ele vai ser, por definição, meu f' de x dx, e isso vai me dar o quê? Vai me dar nada mais, nada menos do que a minha função, a primitiva. Tá? Então, por exemplo, eu posso dizer, então, através de toda essa brincadeira, que a integral de x ao quadrado dx, tá? Ela vai ser o quê? A integral de x ao quadrado dx vai ser x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Tá? A integral de u ao quadrado du, tá? Vai ser o quê? U ao cubo sobre 3 mais uma constante. Tá? Então, a gente pode fazer várias... Então, a gente pode dizer, por exemplo, qual que é a integral de cosseno de x dx? Quem que a gente está perguntando aqui? Quem eu derivo e dá cosseno. Tá? A gente sabe que quem eu derivo vai ser o seno. Tá? Mais uma constante. Tá? Sempre a gente vai ter uma constante quando a gente está fazendo a antiderivação. Tá? Quem, por exemplo, se eu integrar exponencial de x dx. Tá? Então, das funções simples a gente sabe fazer isso. Bom, quem eu derivo da exponencial?
Pelas regras de derivação é a própria exponencial. Então, exponencial de x mais uma constante. Tá? Então, se eu integrar o dx, que vai dar isso? Quem que vai estar aqui na frente? O 1. Tá? Aqui está na frente é o 1. Tá? Quem eu derivo da 1? X mais uma constante. Tá? Então, isso aqui vai ser a minha integral do meu dx. Tá? Aconteceu exatamente isso. Quem que é a integral do dy? Tá? Quem que é a integral do dy? O y. Tá? Então, e aí a gente pode colocar a constante aqui, aqui a gente está fazendo pela definição. Tá? Então, sempre a gente vai ter, se a gente sabe quem eu derivo das funções simples, tá? Eu já vou saber quem que vai ser a integral desse cara. Vou saber responder a pergunta. Quem eu derivo vai me dar a função a qual eu estou fazendo. Tá? Resolvendo uma equação diferencial nesse sentido. Vamos agora para um problema que parece que não tem nada a ver com o que a gente está vendo. Tá? A gente vai ver que é extremamente ligado. Vamos pensar que a gente está calculando a área da curva v de x é 200 menos x ao cubo. Tá? Bom, como que a gente faria isso intuitivamente? Tá? Não dá para fazer isso aqui, porque essa função a gente vai ver aqui, né? Esse é o que o meu v de t. Né? Eu estou indo de 0 até t aqui. Isso aqui é uma função extremamente complicada, não tem uma fórmula fechada aqui para fazer isso aqui. Tá? Então, como que eu vou obter como que eu vou fazer isso aqui? Tá? Na verdade, essa função aqui é um pouquinho diferente, mas tem o mesmo comportamento. Tá? Como que é o método intuitivo, que é um método que desde os gregos vinham já também mostrando que dava para fazer se a gente pudesse fazer uma aproximações cada vez melhores. Eu posso pegar e dividir um intervalo de 0 até t em pequenos pedacinhos aqui. Tá? Pequenos pedacinhos. Tá? Cada pedaço a gente vai chamar de um ΔT. Tá? Então, cada pedacinho tem um ΔT. Então, o que vai ser esse cara? Então, eu estou partindo do zero, tá? Então, meu K, eu vou chamar K igual a zero. Então, do zero aqui, esse pedaço aqui, ele vai ter ΔT. O próximo pedaço aqui vai ser 2ΔT, tá? Então, qual que seria uma posição aqui? Essa posição aqui, ela seria K vezes ΔT. De forma que, se eu dividir isso aqui em N pedaços, né? Em N pedaços, o meu T, ele vai ser N ΔT, tá? Então, eu subdividi o meu intervalo em pequenos retângulos, tá? Onde que eu vou parar com esse retângulo? Bom, eu vou pegar essa base vai ser ΔT e eu vou subir isso aqui num retângulo até a minha função calculada nesse ponto. Então, eu vou ter f de k vezes ΔT para cada pedacinho, tá? Então, por exemplo, esse pedaço aqui vai ser, né, k vezes ΔT aqui, k vezes ΔT, vai ser f, ele vai ter a altura, e a largura dele vai ser sempre ΔT. Olha que engenhoso. Quando eu faço isso, eu já sei, então, que a área desse retângulo é exatamente isso aqui. F de k vezes ΔT vezes ΔT. Tá? Então, eu já sei as alturas desses caras. Se eu somar, então, de 0 até n, eu vou ter a área, né? Esse pedaço aqui, essa área aqui, que seria debaixo desta curva, ela vai ser aproximada, né? Ela vai ser aproximada pela soma das áreas desses pequenos retângulos. Tá? Obviamente que a gente vê aqui quando a gente dá um zoom aqui, né, que a gente vai ter problemas, né? Cada vez esses problemas aqui, por exemplo, quando eu estou fazendo através da soma, através dessa soma, e eu pego aqui, né, como sendo o valor de k ΔT, eu já vejo que eu estou tomando coisa a mais aqui na minha soma, de forma que essa soma aqui ela vai ser superior à área que eu tenho. Sem problemas. Que se a gente tomar no processo do limite, se a gente pegasse no processo do limite, né, limite de ΔT indo para zero, ou seja, fazer com que esse cara seja cada vez pequeno, a gente vai ter aproximações cada vez melhores. Tá? Ou seja, então eu pego essa soma, que tem a soma de um grande matemático, que recebe o nome de um grande matemático chamado Riemann. Tá? Ela vai ser, a minha área, ela vai ser aproximadamente, né, K vezes ΔT aqui, a soma de 0 até N, né? Porque vai de 0 até N.
essa soma aqui, que vai me dar a área, ela vai ser, aqui ela é aproximada, aqui ela vai ser igual no limite de ΔT indo para zero, ou seja, isso aqui vai ser o limite de ΔT indo para zero. Pois bem, amigos, agora o que eu vou dizer para vocês? Que isso aqui vai receber este símbolo aqui, tá? Que vai ser o quê? Integral de 0 até t de f' de x dx. A gente vai ver que existe uma relação íntima entre os dois, tá? Então a gente vai entre o que a gente chamou no último slide de antiderivação, que é a operação de integral, e isso aqui e a área debaixo de uma curva. Só uma coisa, tá? Quando a gente está falando de área, né, nesse exemplo a gente está falando de uma figura, né? Nesse caso, né, como eu estou fazendo aqui, é uma figura em que esses predinhos aqui, né, que eu estou tomando a minha aproximação, eles estão todos aqui sendo tomados como f de x dx. Então, quando eu estou acima do eixo x, todo este objeto aqui, que a gente vai chamar de A1, ele é maior do que zero. Observem que se a minha função fizer isso aqui, né, e ela cruzar o eixo x, né, aqui essa soma de rima que eu estou tomando agora, né, ela vai tomar nada mais nada menos do que valores de retângulos, né, esses valores desses retângulos aqui, os valores de f de x ao qual eu estou tomando são menores do que zero. Tá? Então esses objetos, esse objeto aqui, a gente tem que ter muito cuidado, porque esse A2 aqui ele é menor do que zero. Tá? Então não é literalmente a área, a gente vai chamar da área debaixo da curva, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com esses cruzamentos no eixo x. Tá? Então a gente vai ver no próximo slide que existe uma relação íntima entre o que a gente viu da soma de rima aqui, da soma de rima e o conceito de integral. Essa ligação ela é obtida através do que a gente chama de teorema fundamental do cálculo, tá? Que liga então a antiderivação ou as integrais, né? Que a gente sabe que são as primitivas, com a soma de rima. Tá? Então a gente define uma função, essa função aqui, tal que d dx, a gente d dx, né? É a integral de a até x de f de t dt, tá? Bom, a gente tem que sempre levar em conta que o que está aqui, né? O que está aqui é mudo, né? A gente chama de um índice mudo. Então, se eu mudar, por exemplo, f de u du, o que vai me contar aqui vai ser sempre de a até x. Isso sempre vai me dar f de x aqui. Então, esse objeto aqui, a gente viu, né? Esse cara aqui, esse f de t dt, é como se eu integro, tá? E eu derivo. Ou seja, eu vou e volto. Ou seja, eu obtenho a mesma coisa, tá? Então, se a gente sabe que f' de x é o meu f de x, que eu derivo esse cara, aquele processo de soma que tinha que ser feito algebricamente, somando cada pedaço ali, passa a ser simplificado numa integração que a gente chama de uma integração definida, tá? Uma integração definida, tá? Essa integral, ela passa a ser, então, a primitiva calculada em B menos a primitiva calculada em A. Tá? Então vamos lá. Então já sei, por exemplo, que se eu integro x ao quadrado dx, isso vai me dar x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Tá? Isso é definição. Essa aqui é nada mais nada menos do que a primitiva que a gente tem, né? O meu f de x aqui. Tá? Observa que isso aqui, esse pedaço aqui, é uma integração indefinida. Tá? A gente tem uma integral indefinida. Agora, por exemplo, eu vou lá e falo para vocês que eu quero calcular a integral de 0 até 1, de x ao quadrado dx. Tá? Que, geometricamente, vai ser o quê? Então, vai lá. Então, eu sei que x ao quadrado é isso aqui. Tá? Então, calcular aqui, né? Essa é a função x ao quadrado. Então, calcular de 0 até 1. Então, isso aqui vai ser 1. Isso aqui vai ser 1 também, é calcular nada mais, nada menos do que a área debaixo desta curva, até o eixo x aqui. Tá? Então, eu vou obter aqui uma coisa lá que nossos amigos gregos tentavam muito tempo obter, que é a área debaixo da curva, dessa curva aqui, dessa função quadrática. Tá? Observa que ela não é uma área de uma função, a gente não obtém isso aqui por geometria. Tá? Então eu quero obter esta área aqui, que então, nesse sentido, a área vai ser a área mesmo, né? Porque a gente sabe que essa função esse pedaço da função está inteiramente acima do eixo x. O que isso aqui vai ser? Bom, olha só,
vai ser a primitiva, tá? Vai ser a primitiva, vai ser então x, a gente chama de x ao cubo sobre 3, tá? E isso aqui vai ser feito de 0 até 1, tá? Onde a gente calcula primeiro o limite de cima e depois o de baixo, tá? Bom, o que vai ser então? Vai ser 1 ao cubo sobre 3, então estou colocando 1 aqui nesse cara, menos quem? 0 ao cubo sobre 3. Ou seja, isso aqui vai me dar o quê? 1/3. Mas, professor, por que eu não coloquei a constante? A constante ela é desnecessária porque se eu colocasse a constante aqui, eu teria a constante somando aqui e a constante subtraindo aqui, tá? Então, na verdade, a constante ela se torna desnecessária. Então, a gente pode chamar que a área debaixo dessa curva aqui, ela vai valer 1/3 de unidades de área. Tá? A gente chama de 1/3 de unidades de área. Então, a gente vai ter exatamente, não precisa calcular, a gente não faz aquele processo da soma de rima infinitesimal através dos limites. Isso aqui é extremamente simplificado, né? Se a função é contínua no intervalo de A até B, a gente vai ter isso aqui extremamente simplificado utilizando o teorema fundamental do cálculo, que liga a antiderivação com a soma de rima. Tá? Então, por exemplo, raiz de x dx. Tá? Bom, olha lá. A gente viu que se a gente... o que a gente tem? A gente tem que a raiz de x, a pergunta que a gente quer saber é quem eu derivo e dá a raiz de x. Tá? Quem eu derivo e dá a raiz de x. Vamos pensar então, primeiro, então, por enquanto a gente só está sabendo através de chutes. Tá? Então esse aqui é meu f de x, eu quero saber quem que é meu f de x aqui, né? A antiderivada. Bom, eu sei que isso aqui é x elevado a meio, beleza? X elevado a meio. Eu sei que a derivada ela tira 1 desse cara aqui, né? Ela vai tirar 1 daqui. Então, eu vou ter que fazer o quê? Se ela tira 1 na minha derivada, é óbvio que eu vou então somar 1. Então, eu vou ter 3 sobre 2, tá? Bom, mas se eu pegar e derivar esse cara, meu f de x aqui, derivar isso aqui, aí derivar essa criatura aqui, vai me dar, né? Cai esse 3 sobre 2, vai ficar 3 sobre 2, x, né? E aqui vai ficar o meio, que não é igual a x elevado a meio. Então, o que eu vou fazer nessa brincadeira aqui? Eu vou dividir por 3 sobre 2, tá? Então, isso aqui dividido por 3 sobre 2 vai cancelar esse cara e vai dar exatamente o x elevado a meio. Tá? De forma, então, que eu posso dizer que a primitiva, né, que meu f de x, que a primitiva vai ser quem? Vai ser 2, tá? Se eu divido por 3 sobre 2, eu multiplico por 2/3, tá? Então, eu vou ter, então, raiz de 3 sobre 2. Perdão, 2/3 de x elevado a 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 2/3, né? 2/3 raiz quadrada de x ao cubo, tá? E aí a gente sempre tem que levar em conta que sempre a gente tem que somar uma constante, tá? Só que agora a gente então já sabe que quem eu derivo e dá a raiz de x nessa brincadeira. A gente foi tateando e descobriu que é 2/3, da raiz quadrada, perdão, de x ao cubo, tá? E aqui a gente vai fazer o quê? Calcular isso de 1 até 9, tá? De 1 até 9, tá? Então, o que isso aqui vai ser? Aqui a gente viu que a constante é desnecessária, então a gente vai ter 2/3. Bom, raiz cúbica, né? De 9 ao cubo. Raiz quadrada de 9 ao cubo, né? Então, a gente vai ter isso aqui. Menos 2/3 da raiz de 1 ao cubo, tá? Isso aqui vai ser a mesma coisa que eu fizer o quê, né? Vai ser a mesma coisa de 2/3. Então, daqui em diante, é a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 ao cubo, tá? Menos 2/3 então, da raiz de 1, que é 1, né? Também ao cubo, tá? Só estou usando a regra aqui a regra aqui da minha potenciação, tá? Bom, essa mesma coisa que 2/3 de 3
ao cubo, tá? Menos 2/3, tá? Então isso aqui vai me dar o quê? 2/3 de 9 menos 1, que é 8, tá? Então, vezes aqui, né? Então isso aqui vai dar 16 sobre 3. Então, olha que legal, tá? Então a gente viu, então a gente sabe que a função raiz de x ela é uma função assim. Essa é a função raiz de x. A gente está calculando a área, né? A gente está calculando uma área que vai de 1 até 9, tá? Da minha função. Então a gente está calculando aqui, ó, quem que é a área. Nesse caso é a área estritamente, né? Porque eu estou sempre acima, essa função ela é sempre maior do que zero, tá? Então calculando exatamente essa área aqui, a gente está falando que essa área ela vale então 16 sobre 3 unidades